VRT News de volta com a primeira entrevista deste dia 10 de agosto. Nós estamos recebendo o escritor Laércio Alves. Ele é teólogo, conferencista e formador de... Eu atuo na área da igreja, na área pastoral. Perfeito. Você fundou a comunidade católica Discipuli Domini. Sim. Isso. E ele é autor da obra Novas Comunidades de São João Paulo II e Bento XVI ao Papa Francisco. Esse livro é pela editora Passio Domini e será lançado no dia 26 de agosto, daqui a 2 semanas, a partir das 18 horas, na Faculdade Santa Marcelina. O Laércio também é formado em Marketing e Administração de Empresas pela Faculdade Santa Marcelina e em Filosofia e Teologia pela PUC. Muito bom. Laércio, como surgiu a ideia de escrever uma obra assim tão diferente sobre essas novas comunidades católicas? Bom, boa noite você, Ida, todos os ouvintes do VRT que nos acompanham. Na verdade, me formei em Marketing e Administração pela Faculdade Santa Marcelina, na primeira turma, do ano 2001 a 2005. E por um tempo eu quis me especializar, já atuando na igreja, na área pastoral. Fui indicado a fazer o curso na PUC São Paulo, Filosofia e Teologia. Para minha surpresa, ao término do curso, na conclusão do curso, chamado TCC, eu me inspirei nesse tema sobre as novas comunidades, que é uma área muito importante atuante da Igreja Católica. E fui ao TCC, com os meus professores orientando, a minha dificuldade, não existia uma bibliografia nacional tão adequada para esse momento, porque... Sim. Na teologia, você precisa abordar toda a parte da eclesiologia, de uma teologia sistemática de fato. Nós temos alguns autores nacionais, mas esse acervo maior, que dá essa credibilidade, passa pelo crivo do magistério da igreja, se encontra muito na língua italiana, no inglês, no latim. Então, me desafiei junto com um grupo de amigos e alguns sacerdotes nos inspiraram, e foi um trabalho, na verdade, esse livro, um trabalho de pesquisa de 10 anos. Puxa, então quer dizer, foi teu TCC e você aproveita para fazer o livro. Agora, esse livro ele se destina a religiosos e não religiosos. Ele aborda questões históricas da Igreja Católica, né? Conta um pouco mais sobre isso. Sim, muito boa pergunta. Não está destinado apenas ao meio religioso, mas de cunho geral da historicidade da Igreja. Nós começamos ali falando dos fundamentos teológicos, mas traçando todo um perfil de historicidade da igreja. Nós começamos ali nos 3 primeiros séculos de existência, falando da primeira onda a partir dos primeiros bispos na igreja católica. Depois você passa ali já no século III ao século VI, você passa pelo Edito de Milão, então você tem ali do rei Constantino, você entra na parte política da história, da composição do magistério da igreja, e nós demos um salto falando ainda dessa introdução na segunda grande onda apostólica, chamada onda da patrística, onde nós temos ali a regra que São Bento escreve. Então, o nascer do capitalismo. Então, a gente procura fazer uma abordagem dessa historicidade. Damos um salto aí no século XII ao século XIII, com a expansão do cristianismo para os povos do Novo Mundo, aí com o nascimento das indústrias de entretenimento. Então, é um livro voltado também a essa parte histórica da igreja. Nossa, muito rico, né? E você contando da história contemporânea. Agora, você falou das novas comunidades católicas que elas atuam hoje na sociedade. Como trabalham? Como é feito o trabalho dessas novas comunidades? Novas comunidades, novas fundações, ou até mesmo movimentos eclesiais. Nós precisamos sintetizar do princípio do Vaticano, que é um Estado, né, onde temos o Papa que preside esse Estado, e nessa organização tem os seus discatérios, como se fossem os ministérios que existem em cada país. Estima-se que existem 3.000 fundações no mundo. A partir de Roma, essas comunidades se espalham-se pelos continentes, sendo hoje, estima-se 3.000 novas fundações de trabalhos reconhecidos, né? A igreja passa por um crivo de aprovação nas suas dioceses, pelos seus bispos, e chegando na parte nossa aqui no continente latino, nós temos as grandes comunidades que você pode citar hoje, uma comunidade de Canção Nova, que também atua no meio de comunicação, uma Século XXI, uma comunidade de Shalom. Quais são os trabalhos? Um trabalho de evangelização, próprio dito, mas também um trabalho de cunho social. Nós temos N fundações, nós temos comunidades hoje
com apostolado. Essa comunidade é formada só de psicólogos, então tem esse cunho trabalho na área da saúde mental, que é muito importante, não tão quanto pós-pandemia hoje. Nós temos comunidade destinada a trabalhos com moradores de rua, de exclusão social, que fazem esse trabalho de acolhida. Nós temos outras comunidades voltadas a artes cênicas, a artes religiosas, a dramaturgia, ao cinema. Então, você abrange toda uma esfera de atuação nesse sentido, seja na comunicação, seja no cunho social, seja na formação. Então, é muito vasto esse campo. Muito interessante. Agora, voltando um pouco para o teu livro, fala um pouco do conteúdo dele, da pesquisa, o que enriquece a gente, a leitura do teu livro? O livro é interessante porque eu cito também um pouco da minha história, né? Eu era um menino, um adolescente que veio de uma família um tanto assim, nós viemos de um outro estado, e eu fui ali, chegando em São Paulo, com meus 9, 10 anos, fui cuidador de carro. Uhum. Eu olhava carro na rua de um hospital chamado Santa Marcelina, eu tenho um apreço muito grande, e as irmãs me viam ali com aquele menininho, né, digno, um trabalho digno, tá? Os meninos que fazem esse trabalho. E as irmãs me começaram a evangelizar, me levaram ali para dar uma catequese. Nós vimos uma família com muita dificuldade financeira, era um meio de sustento também para a família. E nesse período, eu fui me apaixonando, eu não queria ficar naquela condição de vida. Então, isso eu também trago no livro, por quê? Porque eu faço esse livro porque eu não fiquei só na catequese, eu fiz parte da primeira turma da Faculdade de Santa Marcelina de Administração. Quer dizer, daí foi o teu contato, você era guardador de carros ali, e daí começou o teu relacionamento com toda a comunidade de Santa Marcelina. Com toda a comunidade de Santa Marcelina. Muito e aí, bom. a chamada do lançamento do livro é de cuidador de carros a escritor de livro, onde eu faço também um pouco desse testemunho, de exemplo para as pessoas de inclusão social, que você tem esse espaço. Então, eu trago um pouco dessa também minha história no livro Testemunho, mas falando exatamente da pergunta que você me fez, o que faz de principal, o que esse livro aborda? Nós citamos um documento, né, a Igreja Católica, em 2000 anos de igreja, e para o continente latino-americano, ocorreram 5 CELANs. O que são os CELANs? Essa sigla, Conferência Episcopal Latino-Americana e do Caribe, onde os bispos de todo o Brasil, o continente, se reúnem nessas assembleias para debater que rumo a igreja deve tomar nos seus preceitos. Haja vista aí pós-pandemia, a gente está se reinventando. Sim. E nesse CELAN que aconteceu em Aparecida em 2007, o atual Papa Francisco, ele era o redator dessa conferência. Então, esse livro me inspirou a escrever realmente esse norte, porque em 2000 anos de igreja é a primeira vez que o termo novas comunidades é citado nesse livro. Foi a partir daí que eu esmiuço esses 3 capítulos, que é o parágrafo 311, 312, 313, que fala da importância da igreja acolher essas novas fundações. Então, foi a partir desse contexto que eu quis trazer um pouco desse conhecimento para que chegue também à sociedade, que não fique aquela coisa unilateral, mas que faça parte realmente desse conhecimento. Muito bom, você tem detalhes assim impecáveis, né? São 10 anos, né? Uhum. 10 anos de pesquisa. Muito bom. Agora fala do lançamento do livro. Quando será? Onde? Olha, o lançamento, e aqui a gente está tendo uma grande oportunidade, nós acompanhamos a VRT Channel News, que dá uma grande contribuição para o meio jornalístico. Então, será no dia 26 de agosto, lá no auditório da Faculdade de Santa Marcelina, estarão presentes autoridades civis, pessoas que têm esse contexto conosco, dessa participação, e a gente quer oferecer à sociedade esse livro que vai servir para a formação dos candidatos e aqueles que almejam de um conhecimento maior sobre as novas comunidades dentro da Igreja Católica e também aos não batizados. É ecumênico, porque a Igreja também fala muito do ecumenismo. Então, não importa a religião, estamos falando da espiritualidade. Todos sejam bem-vindos, nos prestigiar lá no dia 26 de agosto, às 18 horas. Muito bom, Laércio. E fala as tuas mídias sociais para o pessoal te seguir. Você acessa lá, quero já mandar um abraço aí para a Mariana, né, que cuida aí da nossa assessoria de imprensa, também o Antônio Querubim, todo o nosso staff, Laércio_discípulo, você acha a gente lá no Instagram, ou Laércio Alves em todas as redes sociais. Muito bom, então bastante sucesso, a gente deseja muito sucesso no lançamento do livro. E você tem outras obras, você está pensando em outro livro?
Nós já temos aí alguns autores amigos para que a gente possa dar continuidade no volume 2, porque o tema ele é muito abrangente. E eu Sim. confesso que o livro é como um filho, você tem que estar sempre cuidando do seu crescimento e desenvolvimento. Nós não conseguimos finalizar porque o assunto é denso. Então a gente já pensa aí para o ano 2023, 2024, o volume 2 e o volume 3, abordando essas questões. Então a gente já fica na expectativa. E depois a gente quer que você volte para contar do lançamento, Eu para contar agradeço. como foi. Eu agradeço, até peço desculpa por não tê-lo aqui em mãos, né? A editora despachou agora na segunda-feira. O livro chega em mãos e a gente quer trazer esse material para vocês e também o digital, né? A gente já está pensando nessa plataforma também. Ah, como assim? Conta. O e-book, Ah, está perfeito. pensando no e-book, está tendo muita procura, porque como é um livro destinado à formação, e aqui vale dizer para as pessoas que estão nos assistindo, a gente respeita muito todos os autores, mas essa obra ela passa por um crivo da igreja. Até não sabia que existia uma pessoa chamada filólogo. Filólogo é a pessoa... O autodidata ele fala diversas línguas, o latim, o grego, a língua que a igreja determina, o hebraico, o aramaico, na ciência bíblica. O Sim. filólogo é aquele que, além de falar a língua, ele ensina gramaticalmente. Então, esse meu livro foi corrigido, revisado por um filólogo lá no estado do Piauí, longe pra caramba. Nossa, que interessante. A história do livro também é muito interessante, né? Olha, eu sou suspeito de falar, mas a minha história ela entrou junto com o livro nesse sentido, porque é muito importante essa oportunidade que vocês estão dando, né? Das pessoas demonstrarem esse valor, porque a VRT ela abrange vários assuntos, então esse conteúdo é muito importante e eu agradeço por essa oportunidade, a Ida, a Drica Lopes, a todo o staff aí do VRT por essa oportunidade. Perfeito, muito obrigada, Laércio. E o VRT News volta já já com mais informações.